o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro é o evento mais importante para a cultura do Rio de Janeiro, né? Ele é um evento grandioso que atrai os olhos do mundo inteiro para essa cidade. E, mais do que isso, ele, para os participantes do evento, ele tem um significado que beira o religioso. Desta forma, a pesquisadora Raquel Valença, jurada do Prêmio Estandarte de Ouro, resumiu a importância do Carnaval para a cultura do Rio de Janeiro durante um debate realizado nas redes sociais do Globo na semana passada. Em 2021, a pandemia de coronavírus calou as baterias das escolas de samba e dos blocos, não só no Rio, mas em todo o Brasil. O prejuízo é imenso, principalmente para quem depende diretamente da indústria do carnaval, como lembrou nesse mesmo debate o carnavalesco da Grande Rio, Gabriel Haddad. Para quem não sabe, para quem não conhece, não frequenta o barracão, a gente tem em torno de 300 a 400 pessoas trabalhando por barracão na cidade do samba. Então, se a gente for pensar, são quase 3 mil pessoas, 3 mil famílias que hoje não têm esse recurso do trabalho ligado ao carnaval. Dados da Confederação Nacional do Comércio apontam que cerca de 8 bilhões de reais vão deixar de circular no país durante o carnaval apenas no setor do turismo. Só o Rio de Janeiro deve perder 5,5 bilhões no período, segundo cálculos de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. Mas em todo o país, diversos setores serão afetados direta ou indiretamente, como acontece em Salvador. Além de Cajazeiras, o cancelamento da folia mexe com a economia de outros 7 bairros da capital. Pau da Lima, Piatã, Plataforma, Piripiri, Boca do Rio, Liberdade e Nordeste de Amaralina. Só que no circuito Mestre Bimba deixa de circular quase R$1 milhão. Como o cancelamento do carnaval afeta a indústria cultural do país, quem depende dessa renda tem conseguido obter algum tipo de auxílio? Há risco de impactos permanentes, inclusive com agremiações deixando de existir? E qual a perspectiva para os setores de turismo, comércio e serviços neste ano? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Rafael Galdo e com o economista-chefe da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes. Fique com a gente. Rafael Galdo, para a gente começar essa conversa, dá uma dimensão do que é a indústria do carnaval no Rio de Janeiro. Quantas pessoas dependem diretamente dessa indústria e como é que é esse trabalho? Carol, olha, só na cidade do samba, estimativas aí de que passe por ali ao longo dos preparativos para o carnaval, cerca de 2 mil pessoas ou mais, e profissionais de todos os setores, né? Carpintaria, ferreiros, costureiras, escultores, os próprios carnavalescos e suas equipes, né, de desenhistas, arquitetos, projetistas, ou seja, é uma gama imensa de profissionais que trabalha com carnaval e que tem tem no carnaval, nos desfiles das escolas de samba, dos suas principais fontes de renda. Sem falar nos blocos, né? Quando a gente olha para os blocos ou olha para as quadras das escolas de samba, há músicos, produtores culturais, cantores. É uma indústria que no ano passado, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, segundo dados da prefeitura, à época, movimentou 4 bilhões de reais. E além desses empregos diretos, né, ele vai entrando em outros setores da economia, hotelaria, transportes, restaurantes, os camelôs que vendem, né, produtos ali no entorno da Sapucaí ou perto dos blocos de rua, bebida, né, o setor de alimentação, bebida, ele tem um faturamento maior durante o carnaval, ou seja, é uma indústria gigantesca, né, que tem como centro aí os desfiles de carnaval. Agora, Galdo, o pessoal ficou sem trabalho esse ano, por conta da pandemia. Isso é um problema que tem, né, gerado muitos desgastes para a sociedade ao longo de 2020. Como é que esse pessoal está se virando agora? Maltic,
está todo mundo numa expectativa muito grande, né, de que quando o prefeito Eduardo Paes anunciou o cancelamento do Carnaval fora de época, que aconteceria em julho, ele falou em buscar alternativas de renda para esses trabalhadores, né? O que acontece por enquanto é que a maioria, ou grande parte deles, não está trabalhando, ou buscou outras fontes de trabalho, outras fontes de renda, empregos, às vezes até fixos, fora do carnaval. Então, há um temor até de que haja uma fuga de talentos quando toda essa indústria for retomada. Mas muitos também não têm renda, estão sem emprego, estão dependendo de ajuda. As próprias escolas, grupos, por exemplo, os casais de mestre-sala e porta-bandeira fizeram um projeto para ajudar a parte dos componentes. Carnavalescos como o Leandro Vieira, da Mangueira, também fez as suas contribuições. Lá nascem ricos daquilo que o dinheiro não compra, e nós, quando privados da arte que brota a granel nos corpos da favela, ficamos mais pobres. Ou seja, o próprio universo do samba tentando se ajudar, algumas escolas, para que essas pessoas não passem dificuldade maior do que elas já estão passando. E tem bastante gente desempregada. A gente conversou, por exemplo, essa semana passada, para uma reportagem da revista Época, com vários desses trabalhadores. E aí, por exemplo, conversamos com o José Paulo da Conceição, que ele é chefe de empreitada de carro alegórico, ele comanda a equipe que vai decorar os carros alegóricos, né, aquela beleza toda que passa na Sapucaí. E ele está sem emprego desde o final do ano passado. O dinheiro que ele, né, costuma juntar durante o carnaval já acabou, e a preocupação dele maior agora é como vai pagar a escola do filho, que é uma das maiores conquistas que ele teve, que ele diz que ele conta ter tido com o carnaval, né, de poder pagar um estudo melhor para o filho, mas agora está sem dinheiro até para os livros do menino. O Galdo, como é que funciona esse mercado aí ligado às escolas de samba? Tem alguns profissionais que continuam recebendo salário, né? O carnavalesco, por exemplo, e alguns que a escola mantém, e outros são contratados por empreitada só na época do carnaval. Como é que funciona isso? Nos últimos anos, né, Carol, houve até uma pressão do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, para uma profissionalização maior das escolas de samba, né? Então, muitos são contratados por MEI, por exemplo, ou contratos temporários, carteira assinada por contrato temporário, e as escolas também têm uma folha de pagamento fixa, né? Muitas vezes, cantores, casais de mestre-sala e porta-bandeira, carnavalescos, coreógrafos. A coreografia e a conceituação é do Marcelo Missailides, bailarino, e que esteve na União da Tijuca desde 98 e agora está na Beija-Flor já há algum tempo. Ano passado foi o autor do enredo, inclusive. Diretores de barracão, diretores de carnaval, eles são contratados das escolas ao longo do ano inteiro. A questão é que algumas escolas não têm dinheiro para sequer pagar esses profissionais. Então, algumas estão, de fato, sem realizar os pagamentos desde de abril, maio do ano passado. Outras escolas conseguiram, por exemplo, reduzir o salário em 50% e não dispensar ninguém. Tem agremiação que só vai recontratar quando tiver verbas para o carnaval. Porque, além da pandemia, Carol, esse cancelamento do carnaval também tem muito a ver com a questão econômica. As escolas estão sem dinheiro e sem perspectiva, elas não puderam, suas quadras estão fechadas, patrocínio nem se fala, são pouquíssimos nesse período de pandemia. Então, você também tem uma questão financeira do carnaval que é bastante complicada no momento. Agora, Galdo, sem giro do dinheiro do carnaval, como é que as próprias escolas de samba fazem para sobreviver? Olha, Maltic, até a natureza complica um pouco, né? A gente sabe, 4 escolas, por exemplo, conseguiram ser contempladas com a Lei Aldir Blanc. Entre elas, Mocidade, por exemplo, é uma dessas escolas contempladas, vão receber 150 mil aí para aliviar
nas contas. Outras escolas vão receber um crédito do governo do estado que está para complementar isso, que não conseguiram ser contempladas na Lei Aldir Blanc, para ter essa complementação para essas outras escolas. É um pouco, né, uma ajuda, um alívio, um suspiro que elas devem ter aí nos próximos meses. Mas elas encontram bastante dificuldade, sim, até para a questão de empréstimos, buscar patrocínio nesse momento, que, né, é um momento de crise que não é só das escolas. A gente sabe, porém, que algumas agremiações têm os seus patronos ou investidores, né, que essas podem sair menos machucadas desse período. Mas não são todas. A realidade, principalmente das pequenas escolas, quando a gente olha para as escolas do grupo de acesso, para as escolas que desfilam na Intendente Magalhães, essa realidade, então, ela é devastadora no momento da pandemia. Você diria que tem o risco de alguma agremiação deixar de existir, Galdo, depois dessa crise, principalmente no grupo de acesso? É nesse nível a crise? Olha, Carol, é nesse nível. A gente não tem notícias ainda de nenhuma que tenha anunciado aí, que tenha enrolado a bandeira, qual é o termo, né, usado nas escolas de samba. Mas existe esse temor, né? Quando a gente conversa com os sambistas, eles afirmam esse temor. Eu conversei, por exemplo, com o diretor de carnaval Júnior Scholl, essa semana passada. Ele é campeão aí, Mangueira, Vila Isabel, no carnaval passado estava na Tuiuti, na Paraíso do Tuiuti, e ele falava sobre isso, né? Ele tem participado, ele também integra carnavais no Rio Grande do Sul, em São Paulo, e tem participado de uma série de encontros de sambistas de todos esses pontos para discutir esse momento de pandemia. E ele deixa bem claro assim, que existe o temor, sim, de que várias dessas instituições carnavalescas, não só as escolas de samba, mas de outras manifestações carnavalescas, simplesmente desapareçam após esse período de pandemia. Olha que energia boa! A gente está desde cedo ao vivo aqui no centro do Rio, acompanhando o desfile desse gigante do Carnaval Carioca, o Bola Preta. Aliás, sabe a quantos carnavais do Bola Preta arrasta os folhões? A 102 carnavais. Pois é, Galdo, a gente tem falado muito aqui das escolas, mencionamos os blocos, mas como é que eles ficam? A situação dos blocos, economicamente, é semelhante à das escolas de samba? Os blocos também estão enfrentando essa dificuldade, né, Maltic? A gente pensa que o bloco é só reunir um grupo de pessoas e ir para a rua. Não, tem carro de som, tem músicos, tem produtores, e esse pessoal também está enfrentando muita dificuldade, está, né, sem trabalho nesse período, até porque, se a gente pensar, outras manifestações, outros empregos possíveis para esses profissionais, como no teatro, na produção de shows, também está parada. Também estão parados, né? Essas alternativas também estão paradas. Então, esse pessoal também está com muita dificuldade. Alguns blocos conseguiram, pela lei Aldir Blanc, por exemplo, realizar lives que estão acontecendo agora nesse período de carnaval, que aí obtiveram também apoios, né, do próprio público, que a live era gratuita, mas podia colaborar, enfim. Mas parte deles, a gente sabe que também vai sair bastante enfraquecido, né? Enfraquecida da pandemia. A gente sabe, blocos, por exemplo, Bola Preta, a gente sabe que nos últimos anos enfrentou dificuldades aí por conta inclusive com sua sede, né? E isso a pandemia com certeza vai afetá-los mais uma vez. Agora, Galdo, só para a gente arrematar, também não é de hoje que o Carnaval do Rio está numa certa crise, né? A gente que cobre Carnaval costuma dizer isso, que o Carnaval de São Paulo se profissionalizou e o do Rio foi ficando para trás. Tivemos aquele problema com o carro alegórico da Tuiuti, e aí toda uma discussão também sobre as regras da Liesa, de quem sobe e de quem desce. Não é de hoje essa crise, né? Será que essa crise do coronavírus também coroa um processo que já vinha de um tempo? Com certeza, Carol. E você tinha um processo interno das escolas, né? Todos esses questionamentos em relação a julgamento, formato do desfile, de deixar o desfile menos engessado, a questão de administração e gestão das escolas de samba, da Liesa, tudo isso vinha sendo debatido, né, com diferentes vozes aí, discutindo o assunto nos últimos anos,
aliada a uma questão, né, que foi o fim da subvenção da prefeitura às escolas de samba, né? Aí, durante o governo Crivella, ele foi reduzindo a subvenção até que o ano passado não houve nenhuma ajuda do governo, né? Então, esse é um debate que tem sido posto, né? As escolas de samba devem ou não receber essa ajuda dos governos, tanto municipal, estadual. E se elas não têm essa ajuda, de onde vem a fonte de renda? Como que a iniciativa privada pode participar de forma mais eficiente no carnaval? Como que as escolas podem se profissionalizar para serem sustentáveis, né? Esse é um debate que está ocorrendo muito entre os sambistas, também estudiosos do carnaval têm aproveitado esse momento de pandemia para discutir esse assunto, e ele é urgente. Como eles dizem, né, como a gente tem conversado aqui com as pessoas, o carnaval não vai poder voltar do jeito que era, ele vai ter que voltar diferente. E essa retomada diferente passa necessariamente por essa questão de gestão, de financiamento e de quanto pode ser sustentável uma escola de samba, quanto pode ser sustentável um bloco ou uma outra instituição carnavalesca. Rafael Galdo, repórter de Rio, especializado no carnaval, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto, um bom trabalho. Obrigado, Maltique, obrigado, Carol. Até a próxima. Valeu, Galdo, até mais. Até mais. O número de navios estrangeiros que aportaram por aqui foi o maior dos últimos 20 anos. 11 embarcações até sábado. E no aeroporto Santos Dumont, a Infraero registrou um aumento de mais de 50% nos desembarques no período do carnaval em comparação com 2019. Bom, isso foi no carnaval do ano passado. Fábio Bentes, no carnaval deste ano, um ano tão atípico com a pandemia, qual é o impacto que se projeta sobre o turismo, que é essa época do ano, nos cálculos de vocês, movimenta cerca de 8 bilhões de reais? Bom, a gente, de fato, a gente faz esse acompanhamento anualmente, né? A gente costuma dizer que o carnaval é o Natal do setor de turismo, né? É o período mais importante do ano, é o período onde há a maior geração, a média diária de geração de receitas sobe bastante. É um período também onde há contratação de trabalhadores temporários. Só no ano passado foram 25 mil trabalhadores. E, claro, né, esse ano, diante de tudo que está acontecendo, essa receita do ano passado não vai ser realizada, muito menos as contratações temporárias, né? Quer dizer, não vai ter carnaval esse ano, embora algumas localidades tenham preservado o ponto facultativo, mas isso não é suficiente para fazer com que o setor de turismo, de fato, apresente o crescimento usual nessa época. E o que preocupa, especificamente do ponto de vista econômico, e esse setor em particular, é o fato de que o setor de turismo das atividades econômicas, é aquela que tem mais sofrido com a crise. O IBGE divulgou na quinta-feira da semana passada, agora recentemente, os dados do setor de serviços com o turismo incluído, né? E a gente percebe nos dados do IBGE uma situação muito preocupante. O setor hoje opera com cerca de 40% só da sua capacidade de geração de receitas mensais. E quando a gente projeta, né, o futuro da economia, seguramente o setor de turismo deve ser um dos últimos a se recuperar dessa pandemia. O cancelamento do feriado de carnaval por causa da pandemia mudou a rotina em um dos roteiros turísticos mais visitados durante todo o ano aqui no Maranhão. Em Barreirinhas, os hotéis e as agências de turismo já sentem o impacto da diminuição do número de visitantes. A gente costuma dizer que o setor de turismo é o para-choque das crises, né? O primeiro a sentir o baque. Por quê? Quando a gente tem algum tipo de problema na economia, e isso afeta o orçamento das famílias, o primeiro corte que se faz são os cortes com lazer. E aí o setor de turismo sente diretamente esse tipo de efeito. Então, nesse período específico do ano, em que a economia estaria aquecida, pelo menos no segmento de turismo, e até em parte do comércio, pelo menos nas regiões mais tradicionais do carnaval, a gente não vai ter esse fenômeno, né? Isso sem falar nos problemas da economia do dia a dia, inflação alta, né? A mudança de hábito da população, a aversão dos consumidores em circular, em estar presentes em aglomerações. Então,
é um cenário bastante complicado e, mais do que isso, um cenário preocupante. Pois é, e quando a gente fala de prejuízo por não haver o carnaval, para além da indústria do turismo, tem toda uma cadeia, né, Fábio? Porque aí a gente está falando de comércio, tem os ambulantes, chega até o catador de latinha, o músico, enfim, tem toda uma cadeia ali agregada ao carnaval. Dá para dimensionar o tamanho desse prejuízo? Carolina, esse prejuízo é bem maior mesmo do que esse que a gente mensurou, por quê? Esses 8 bilhões de reais, esses 25 mil vagas, a gente está falando do setor formal. A gente sabe que o nível de informalidade na economia brasileira é muito alto e no setor de turismo mais alto ainda, né? Para cada vaga formal gerada, a gente tem pelo menos 2 vagas informais. Então, não gerar 25 mil empregos nessa época do ano no setor do turismo, empregos formais, significa não gerar 75 mil empregos no total, né, geralmente. E conforme você colocou, existe toda uma cadeia por trás, né? Quer dizer, para que o setor de turismo funcione durante o carnaval, a gente tem a indústria, por exemplo, fornecendo produtos, né, para atender a demanda de carnaval. A gente tem o segmento de alimentação, que não é um segmento turístico, é um segmento do comércio, que sofre também com essa redução no consumo, né, com esse freio, né, que a economia vive nesse momento, na expectativa de que a gente tenha, de fato, um processo de imunização mais abrangente. Total de vacinados, portanto, representa só isso, 2,40% de toda a população do Brasil. Está muito baixo ainda esse percentual. É isso o que vai realmente curar a economia em 2021. Sem uma disseminação maior da vacinação, fica muito difícil a gente vislumbrar uma recuperação mais consistente. Qual é o cenário, qual a perspectiva aí para esse ano de 2021, Fábio? A gente tem muitas incertezas ainda, né? A velocidade com que a vacinação vai se dar, como é que vai ser exatamente, em que moldes essa volta do auxílio emergencial, se vai haver algum suporte maior para as empresas, com que prognóstico vocês estão trabalhando? Você tocou numa palavra muito importante, Carolina, incerteza. A incerteza ainda é muito grande. Por que ela é prejudicial à economia? Porque ela trava investimentos, né? É muito difícil um país como o Brasil crescer sem acelerar investimentos, né? Então, o cenário para esse ano, ele passa pelas condições econômicas, ou seja, tem uma redução na inflação, né? A gente viu agora a autonomia do Banco Central aprovada, com um mandato também para meta de emprego, ou seja, não basta só controlar a inflação, tem que controlar a inflação e criar condições para a geração de emprego. Isso é muito importante. Os fundamentos econômicos são essenciais para que o país volte a crescer, mas em 2021 a gente tem um grande ponto fora das variáveis tradicionais da economia, que é o processo de vacinação. A gente hoje tem menos de 3% da população do país vacinada, né? Nem imunizada, porque muitas dessas pessoas ainda não tomaram a segunda dose. Então a gente precisa acelerar esse processo, não só para prevenir a doença, que a doença se dissemine ainda mais e preserve a saúde das pessoas, que é o mais importante, mas que também é importante a gente utilizar a vacina para curar os males da economia. O próprio Ministério da Economia já se manifestou em diversas oportunidades que todo o esforço tem sido bem-vindo e produziu resultados positivos, mas o que realmente vai colocar a economia nos trilhos é um processo de vacinação mais abrangente. E a gente, infelizmente, ainda está muito longe disso. Então, a perspectiva para esse ano é de crescimento do PIB. O PIB, a gente acredita, deva crescer em torno de 3%, mas todas as variáveis, o PIB, o comércio, o setor de serviço, estão sujeitas à velocidade da aplicação das vacinas na população. Fábio Bentes, muito obrigada pela entrevista. Um bom trabalho para você. Ok, muito obrigado. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise